Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos fazer uma videoaula sobre a instalação da extensão do WorkUI no nosso VS Code. Primeiramente, vamos falar sobre algumas vantagens, né? Por que a gente tem que utilizar, por que é bom utilizar a extensão do WorkUI no VS Code? Então, primeiramente, quando a gente está trabalhando com a versão do navegador, a gente está limitado completamente a uma barreira muito grande, que é você depender exclusivamente de recursos da nuvem, né? Quando você vai buildar o seu projeto, por exemplo, ó, aqui eu tenho aqui, ó, fazer a build do nosso projeto, no caso está rodando a simulação, porque eu não mexi em nada, né? Mas se eu estivesse fazendo um projeto do zero, ele teria que compilar o nosso projeto, e quem faz isso é o servidor, né? Então ele tem que compilar o projeto, e logo após ele vai simular o nosso projeto também na nuvem, né? Então quando a gente utiliza a extensão do OQI no VS Code, a gente faz a compilação offline, e é muito mais rápido, muito mais interessante a gente fazer a compilação offline, porque a gente não depende de entrar na fila de compilação do servidor. A compilação do servidor é muito mais lenta. Se a gente quiser fazer só alguma alteraçãozinha ali, ter que esperar 3 minutos, já me aconteceu isso, né? Às vezes você nem consegue entrar na fila de recursos do servidor para poder fazer a compilação. Então é muito mais vantajoso utilizarmos a extensão do OQI no nosso VS Code, certo? Então vamos começar aqui a nossa instalação, certo? No caso, a gente vem aqui no nosso VS Code, a gente tem aqui a aba de Extensions, né, que ficam as nossas extensões. Então nós vamos pesquisar aqui o OQI, né? Vai aparecer aqui nossa extensão, nós clicamos em instalar. Quando ele instalar, já vai estar pronto para a gente seguir o próximo passo. Então o que a gente falta agora? Primeiramente, o OQI ele é uma extensão paga. Porém, ele oferece uma versão comunidade. Essa versão comunidade, ela tem praticamente todos os recursos, né, do navegador, com exceção de você rodar offline o seu projeto e alguns outros recursos lá, mas principalmente é você rodar offline, você não consegue rodar offline. Se eu não tiver acesso à internet, eu não consigo utilizar a extensão, certo? Ele precisa de conectar no servidor para poder fazer a simulação. E ele também tem outra restrição que a gente vai ver mais lá para frente, que é eu não poder editar o diagrama do meu projeto, que é aquela parte visual, né? Poder mexer nos elementos visualmente, diretamente da minha janela do VS Code, certo? Ele tem essas duas limitações principais. Tem algumas outras lá, mas a versão comunidade tem essas duas limitações principais. Porém, ele oferece uma chave, né, para a gente poder utilizar a versão comunidade, né? E a gente vai justamente agora atrás dessa chave, porque sem ela a gente não consegue utilizar a extensão. Então vocês vão pressionar Ctrl Shift P, ele vai abrir essa janelinha aqui, certo? Vocês vão pesquisar o OQI e vai aparecer essas opções. Vocês clicam em Request and License. Ele vai abrir o navegador, uma aba do navegador. E aí vocês vão ter que estar logados no OQI em alguma conta de vocês, certo? No caso aqui eu estou logado na conta da disciplina. E ele vai aqui listar um botão para a gente pegar a nossa licença. Então a gente clica, ele vai voltar lá para o OQI. Pronto, Open. E pronto, já está ativado. Nossa licença já está ativada, certo? Agora a gente vai começar o nosso primeiro projeto. A gente vai lá no nosso VS Code e nós vamos inicializar um novo projeto, né? Criar um novo projeto. O que é importante a gente fazer por aqui? Porque quando ele cria um novo projeto diretamente do Platform View, ele já deixa tudo pronto, né? Todas essas dependências, a estrutura do projeto já fica tudo pronto. A gente não criar avulso, né? E aí a gente depende disso. Então vamos inicializar um novo projeto. Colocar aqui qualquer. Vamos colocar qualquer nome, né? A gente vai selecionar, no caso a gente está trabalhando com a ESP32 do site, e ela é compatível com essa plataforma aqui, que é a do It. Então vamos colocar aí Finish, esperar ele fazer o download de arquivos e configurar as pastas, né? Pronto, já temos o nosso arquivo aqui principal. Então, agora para a gente poder fazer o exemplo, né, de como a gente vai configurar o nosso projeto localmente na nossa máquina, de forma que ele consiga conectar com o servidor do OQI e desenhar o diagrama que a gente precisa e rodar a simulação. Vamos pegar um projeto qualquer do nosso site, no caso, eu vou pegar, por exemplo, esse projeto aqui, né, ntp.clock, que ele vai conectar na internet e vai pegar uma hora
real, né? Então o que que a gente vai ter aqui? A estrutura de arquivos do OQI do site, do navegador, é um pouquinho diferente da estrutura que a gente tem localmente, né? Então, no caso aqui, a gente tem esse arquivo .ini, porém, lá no VS Code, esse arquivo ele vai estar aqui dentro, né? O source e o main CPP. Então, a gente vai copiar todo o conteúdo que tem aqui dentro, nosso arquivo .ini, e vamos copiar aqui dentro, certo? Só tomem cuidado para não apagar esse include, que ele é o crucial para a gente poder continuar, para ele poder reconhecer algumas funções, né? Que tem aqui dentro. Então, nós vamos copiar. Pronto. Aqui ele já está dizendo que tem uma biblioteca ausente no nosso projeto, que é essa Liquid Crystal. Então a gente vem lá no nosso site de novo, a gente vem em Library Manager e copia o nome dessa biblioteca específica aqui. A gente vem aqui no Platform.io, Libraries, e vamos procurar aquela biblioteca que a gente precisa, né? No caso, essa daqui. A gente vem aqui, no caso eu já instalei, mas vocês podem clicar em Add Project depois que vocês instalarem. Eu venho aqui, né, seleciono o nosso projeto que a gente está trabalhando, pronto. Ele vai adicionar, vocês podem ver que ele vai resolver aquele erro, né, que estava ali dentro. Pronto, ele já resolveu, agora tudo certo. O que a gente precisa agora? A gente precisa de dois arquivos, né, para poder executar o nosso projeto aqui, fazer tudo certinho. Que no caso é o arquivo OQI.l, que ele é um arquivo de configuração, ele vai dizer onde estão alguns arquivos principais que ele precisa para poder fazer a simulação, né, que no caso é o firmware e o LF, certo? E esses arquivos aqui eles vão ser gerados a partir do momento que a gente compila o nosso arquivo principal. Então, o que a gente vem compilar o nosso projeto, a gente precisa disso para poder ter acesso àqueles arquivos que o arquivo .l que o arquivo .l precisa, né? Mas por enquanto ele está compilando, a gente cria esse arquivo novo que a gente precisa aqui, no caso o OQI.l. A gente só clica aqui em new, né? Pronto, já deixa salvo, a gente vem aqui de novo no site, copia esse esqueleto que a gente precisa. E agora, como a gente já compilou o nosso projeto, a gente já tem esses arquivos gerados, certo? No caso, a gente vem em PIO, build, aí vem no arquivo da ESP. Nós vamos ter esses dois arquivos aqui. A gente vai copiar o caminho relativo, por exemplo, esse bin, e vai vir aqui no firmware. E esse elf, ele vai vir no elf. Ó. Pronto, já está feito. O que falta agora para a gente conseguir fazer a simulação do nosso projeto? A gente precisa do diagrama que vai desenhar os elementos na tela, né, que é o arquivo .json. Ele vai estar disponível no site, dentro desse arquivozinho aqui. Então a gente vai copiar o conteúdo e a gente vai vir aqui na pasta raiz do nosso projeto e vai criar um arquivo chamado diagram, igualzinho lá no site, diagram.json. Aí a gente, como ele já vai selecionar aqui direto, ele já vai tentar desenhar na tela, só que não tem nada ainda. Então a gente vai aqui no explorador de arquivos, abre como um bloco de notas, certo? Copia o conteúdo que a gente tem lá no site e pronto. Então quando a gente clicar de novo, ele já vai desenhar os nossos elementos que a gente tem aqui na nossa tela. Se a gente clicar em simulação, ele tá acusando, né? Ah, no caso a gente errou aqui, no caso isso aqui tem que estar na pasta raiz. Cuidado com isso, galera. Eu criei aqui de qualquer jeito, ele criou dentro da pasta source, não é para criar na pasta source, é na pasta raiz. Então, ó, a gente vem aqui, clica em simulação, pronto, ele já vai rodar a simulação. Lembrando, né, que ele vai precisar de acesso à internet. A versão paga dá para usar offline, mas não compensa. A gente utiliza a versão comunidade para a gente poder ter acesso, né, à simulação. Ela vai rodar diretamente da internet. Então tem que ter conexão à internet para poder rodar a simulação. A compilação você pode rodar offline tranquilo, não tem problema, certo? Mas a simulação você precisa da internet. Então aqui ele já está executando a simulação, ó, do jeitinho que tem lá no site, certo? E aqui vai algumas limitações. Por exemplo, ó, sempre que vocês forem simular, vocês clicam no diagrama e clica aqui, certo? Porém, a gente não consegue editar que nem a gente faz lá no site.
Ele não permite que a gente edite porque isso aqui é um recurso pago. Então, qual é a lógica que a gente faz aqui? Inclusive, ele mesmo diz isso, né? Você pode editar o diagram pelo arquivo TXT, né? Abre o diagram.json num editor de texto qualquer e você vai. Ele dá até a documentação aqui, né? Para você se basear, mas é bem simples o que a gente vai fazer aqui, né? Para poder burlar essa limitação. A gente tem que deixar o navegador aberto com o projeto que a gente está trabalhando, certo? E aí, toda vez que vocês fizerem qualquer alteração aqui, por exemplo, eu vou adicionar um novo componente, ó, ele vai atualizar automaticamente o arquivo diagram.json. Então, toda alteração que vocês fizerem, tudo que vocês forem mexer aqui no layout do seu projeto, vocês têm que pegar o conteúdo. É importante que vocês, né, eu vou até fazer uma cópia aqui, porque eu estou utilizando o projeto público, ele não vai atualizar. Então é importante que vocês, sempre que vocês fizerem uma alteração no site, que vocês só vão poder alterar o desenho do projeto de vocês no site, então você vai ter que deixar o navegador aberto, vocês peguem esse conteúdo, né? Primeiramente não esquece de salvar. Vocês peguem esse conteúdo, deem Ctrl C, e vocês deixem o arquivo TXT de diagram.json aberto, certo? Sempre que vocês estiverem trabalhando com o que deixe esse arquivo aberto. Ele vai atualizar automaticamente lá, ó. Por exemplo, adicionei o botão, ele já atualizou aqui automaticamente, né? Que ele está desenhando o que está naquele arquivo, certo? E aí, por exemplo, eu vou pegar agora, eu vou adicionar um outro componente aqui, vou adicionar esse componente. E vou tirar esse componente aqui, certo? Ó, ele atualizou meu diagram.json. Vocês salvam no site, não esqueçam de salvar no site. Vocês copiam o conteúdo e vocês vêm aqui no arquivo txt e copia de novo. Pronto, ele já vai atualizar aqui no na nossa extensão do OQI. Então tem essas ressalvas, certo? Vocês têm que ter esses dois arquivos aqui, que é o Wikton, OQI.L. Vocês têm que dizer onde está o firmware e o elf do projeto de vocês, né? No caso, isso aqui só vai ser gerado quando vocês compilarem o projeto. Ele vai estar dentro da pasta PIO build. E aqui nessa pasta, né? Vocês vão procurar aqui dentro. Vocês têm que referenciar dentro desse arquivo OQI.L. E vocês têm que ter o diagram.json. Esse arquivo aqui vocês vão baixar lá do site, certo? E vocês vão copiar do jeito que está lá. Toda alteração que vocês fizerem, vocês vão copiar e vão atualizando aqui dentro da pasta TXT que vocês vão deixar aberto, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Lá no Classroom também a gente vai estar sempre atento a tirar a dúvida de vocês, certo? Então é isso, valeu, até mais.